Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Centro Dom Bosco. Para quem não me conhece, eu sou o professor Luciano Pires, membro já antigo aqui da casa. E hoje nós teremos, talvez pela primeira vez, um evento extraordinário, né, de um sujeito que não é santo, mas está bilocando. Porque, ao mesmo tempo que eu estou aqui gravando esta aula para vocês, está saindo o último episódio do nosso quadro Chave Católica no YouTube. O último, mais recente, né? Recomendo muito que assistam quando puderem, né? É um quadro em que a gente pretende dar uma chave católica de leitura para fatos do cotidiano, realidades contemporâneas, enfim, fazendo o resgate da tradição e do magistério de sempre da Igreja. De certo modo, o assunto que está saindo lá hoje está relacionado com este aqui, né? O título desta conferência é Modernos e Degenerados, a perversão sexual escondida na construção de um mundo melhor. Né? Hoje em dia a gente vive um mundo muito invertido, né? Quando se fala em liberdade, normalmente quer dizer escravidão. Quando se fala mundo melhor, normalmente é mundo pior e assim por diante. O título dessa palestra, ele vem desse livro, Modernos Degenerados, a Modernidade enquanto Racionalização da Perversão, do autor norte-americano Eugene Michael Jones. Né? É um autor que algumas pessoas, normalmente quem conhece razoavelmente bem, ao menos o efeito da obra dele. Né? E qual é a finalidade aqui? A minha finalidade é tentar demonstrar que, para pegar algo bem da ordem do dia, que essa onda de legalização do aborto mundo afora tem a ver com isso. A modernidade como a racionalização da perversão sexual e que, inevitavelmente, acaba culminando no atentado da humanidade contra ela mesma na figura daqueles seus membros mais inocentes e mais indefesos. Né? Os números são estarrecedores, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas eu posso assegurar a vocês que a humanidade nunca viveu uma época tão bárbara, absolutamente bárbara. Os números de morte de seres humanos assim, superam de longe a cada ano situações históricas de guerras, de conflitos, enfim. Nisso que alguns já convencionaram chamar de holocausto silencioso, não é? Que é o aborto. Então eu pretendo, ao fim dessa exposição, demonstrar que isso que nós estamos vivendo tem raízes profundas no processo de revolução sexual, de emancipação da mulher. De novo aqui, isso ao modo revolucionário, é sempre uma inversão. Quando se fala em emancipação, na verdade o que acontece é uma escravização. Também pretendo iluminar um pouco melhor isso. Né? Nós temos percebido movimentos assim no Brasil, na França, no Brasil, até aqui no Rio de Janeiro, não é? Tivemos aí a recente tentativa de facilitar o acesso ao aborto nos casos já infelizmente previstos em lei. Felizmente, as abortistas, leiam-se genocidas, né? Eu acho que a gente tem que ser mais enfático nessas coisas. Acho que já passou o tempo dos eufemismos, nós temos que dar nome às coisas. Né? Abortismo é apologia ao genocídio, ponto final. Isso precisa ser dito em alto e bom som. E nessa ocasião, as abortistas, né? Aquelas mulheres, aquelas pobres mulheres profundamente sequestradas de suas consciências, enegrecidas de coração, tomaram uma derrota acachapante, mas isso a gente sabe pode ser provisório. Né? A guarda tem que ser mantida alta, tem que lutar sempre. E como eu disse, o episódio de hoje que está sendo lançado no Chave Católica trata disso também. Na verdade, o título do episódio o tema é sobre se toda lei deve ser obedecida a pretexto de vivermos no denominado Estado Democrático de Direito. Toda lei sobre o Estado Democrático de Direito obriga a consciência católica à obediência? Esse é o ponto. E aí, para ilustrar esse ponto, eu trato ali dos casos de contracepção e de aborto também. Bom, sobre o autor e Michael Jones, algumas
palavras assim, uma breve biografia. Ele nasceu em 1948, tem ascendência irlandesa e alemã. Ele é norte-americano, né? A formação dele, ele tem um PhD em literatura, que ele obteve ali em fim dos anos 70. Também nesse período passou uma temporada na Alemanha, e lá, isso é uma coisa interessante nos relatos dele, ele tomou contato com a brutal engenharia social que foi lançada sobre o povo alemão no pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Por engenharia social, leia-se controle através da subversão dos costumes. Então, você inunda a sociedade de pornografia, bagunça a imaginação das pessoas, e, pelo vício, as pessoas ficam mais vulneráveis e manipuláveis, não é? E vão aceitando outros comandos de dominação. É uma frase também já repetida por ele algumas vezes, né? De que hoje em dia aplica-se com muita propriedade a sentença de que nós incorporamos os comandos de nossos opressores. Então, na medida em que nós nos permitimos ser engolfados pela propagação dos vícios na sociedade, nós vamos incorporando os comandos dos nossos opressores e vamos nos tornando massa de manobra. Né? Também foi nesse período, ali nos anos 70, que ele volta à fé católica. Ele já era batizado, mas ele de fato se converte, volta para os Estados Unidos. Ele tem PhD em literatura, né, como eu disse, e ele é contratado como professor de literatura no St. Mary's College, na Universidade de Notre Dame, em Indiana, nos Estados Unidos, para um contrato supostamente de 10 anos, mas ele é demitido mais ou menos um ano depois por uma razão curiosa. Era uma universidade católica e ele era contra o aborto. Mas isso soou como uma postura muito absolutista dentro da universidade. E de uma universidade católica ele foi demitido. Ele levou um tempo processando aquilo e aí se deu conta de que a universidade tinha sido sequestrada pelo feminismo. Né? A essa altura ele já tinha casado, se eu não me engano ele tem 5 filhos. Hoje ele nasceu em 48, está aí com uns 75, 76 anos. Já tinha casado, tinha comprado uma casa, assumido uma dívida e foi demitido em seguida. Né? Então viveu ali uma situação muito aflitiva, mas ele resolveu, por essa desilusão com o ambiente universitário, ele resolveu romper com essa possibilidade de carreira e abrir um caminho alternativo, um caminho de autonomia, e fundou uma revista que foi inicialmente chamada Fidelity Magazine, uma revista católica, e que depois e até hoje mudou o nome para Culture Wars, seriam guerras culturais. Né? Um pouquinho mais sobre a percepção dele do que aconteceu com as universidades católicas. Mais tarde ele vai entendendo melhor esse processo, e ele atribui o sequestro das universidades católicas mundo afora a partir de uma declaração que foi emitida nos Estados Unidos em 1967, chamada Land O'Lakes. Land O'Lakes é uma localidade no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. O que ocorre? O reitor da universidade, que era o padre Hesburgh, se eu não me engano era esse o sobrenome dele, era já um padre modernista que promoveu uma série de reuniões secretas com figuras como, por exemplo, John Rockefeller III. Né? Eram os ventos dos anos 60. Inclusive, esse padre arrumou para que o John Rockefeller, pasmem, tivesse uma audiência com o Papa de então, o Papa Paulo VI, em que ele próprio se ofereceu para redigir uma encíclica a respeito da contracepção para o Papa. Porque estava todo mundo olhando para a igreja. Né? Os revolucionários sabem quem é que você tem que dominar para poder estabelecer a revolução. Onde é que está a verdade? Na única religião verdadeira, a igreja fundada por Cristo, a Igreja Católica. Se você não domina esse castelo, você não impõe efetivamente a revolução. Então, como se falava muito nessa época, né, a pílula anticoncepcional tinha acabado de ser inventada, a ideia de controle populacional estava ganhando corpo,
faltava a Igreja dar a sua anuência. Então, uma pressão enorme sobre o Vaticano para que isso acontecesse. A resposta a esse processo foi a encíclica Humanae Vitae, né? Em que pese ali um estilo de escrita já bastante atenuado comparado com o estilo de papas pré-conciliares, né, que eram bem mais contundentes. No entanto, algumas verdades de fé eram ali categoricamente reafirmadas e algumas profecias foram feitas, né, com relação, por exemplo, o efeito da contracepção na imaginação masculina, por exemplo. O modo como o homem passaria em pouco tempo a enxergar a mulher, não mais como uma parceira, como uma companheira para a sua vida inteira, mas como um objeto descartável. Quer dizer, tudo que ele diz ali efetivamente se cumpriu. Por quê? Porque o Papa estava lidando com uma realidade profunda que é a do pecado original. Então, tudo que puder, tudo que se fizer no sentido de favorecer em nós a concupiscência, no tempo, propagando-se no tempo, o efeito será esse. O efeito será o de desobediência e, depois de um tempo, não mais reconhecimento da lei natural. E o problema é que, quando nós atentamos contra a lei natural, nós atentamos contra nós mesmos. É uma questão de tempo que isso se volte contra nós, não é? Então, essa declaração que foi emitida a partir desse grupo de estudos que havia lá, pregava a autonomia das universidades. Essa declaração saiu em 1967, tenhamos em mente que o Concílio Vaticano II foi encerrado em 1965. Então, de novo, na linguagem revolucionária, é tudo ao contrário. Quando se fala em autonomia da universidade, significa que ela vai mudar de senhor. É isso. Ela vai deixar de ser ou de estar submissa à autoridade legítima da Igreja para estar submetida à autoridade revolucionária. Aqueles que querem destruir a verdade, a verdadeira religião e, por fim, destruir o próprio homem, né? E foi o que aconteceu. Vejamos hoje as pontifícias universidades católicas em que estado estão. Tudo isso decorre dos ventos dessa época, dessa declaração de autonomia das universidades, como se até então a universidade estivesse errada de estar submetida à autoridade espiritual e moral da Igreja, né? Então, esse processo de emancipação, de novo, é um processo, na verdade, de escravização sob as forças revolucionárias, né? De modo que hoje na universidade, construir, como se gosta de dizer, conhecimento efetivamente, é uma coisa bastante rara hoje, eu diria, né? Conhecimento real, quer dizer, a busca real pela verdade. Bom, então, desiludido da academia, ele fundou, né, e Michael Jones, ele fundou essa revista. Ela foi muito bem sucedida nos seus primeiros anos, até que em 1988 ele já tinha acumulado vários pedidos de uma cobertura, uma matéria sobre as aparições, ou as supostas aparições marianas de Medjugorje, na Bósnia e Herzegovina. Daí foi um grande empreendimento para ele. Ele viajou para lá, fez toda uma cobertura, entrevistou um monte de gente. Isso virou um livro e a conclusão que ele chegou é que as aparições eram falsas e que havia ali um sério problema de corrupção sexual entre os franciscanos do lugar, né? As aparições ou supostas aparições datam de 1981, isso aí foi em 1988. Quando ele publicou isso, metade dos assinantes dele foram embora da revista. As pessoas não queriam ouvir isso, as pessoas queriam... E aí nele foi se acumulando a sensação de que algo muito estranho estava acontecendo no mundo, né? As pessoas não querem a verdade, as pessoas já modelaram uma verdade na cabeça e querem o reforço daquilo. Ele perdeu doadores importantes para a revista dele. Enfim, é um trabalho que ele fazia inicialmente sozinho, que custava muita coisa, né? E aí ele teve uma nova desilusão. E em meio a essa desilusão, ele passou a ter contato com biografias de autores que o influenciaram no tempo da universidade, né? Por exemplo, ele cita em especial a biografia de Jean-Paul Sartre, né, filósofo francês do século XX. E ele se achava assim, um pouco estúpido, um pouco idiota, porque ele lia as coisas do Sartre e não entendia direito. Ele falava, o problema deve estar comigo, né? Eu que sou limitado. Não... Daí ele lê na biografia do Sartre que o Sartre tomava lá uma droga que o permitia escrever direto, sem parar, 18 horas seguidas. Ele falou, bom, talvez eu não fosse tão idiota assim, talvez
aquele aspecto meio esquisito do texto fosse efeito da droga, de alguém que está escrevendo de um modo meio autômato, né? Enfim, uma pessoa com vida pessoal muito complicada, enfim, no âmbito moral. E aí ele começou a ter contato com outras biografias, e aí ele foi percebendo dali, desse contato com as biografias dessas celebridades do meio acadêmico, ele foi então percebendo um padrão. Um padrão segundo o qual toda a intelectualidade moderna, a pretexto de estar operando sobre a verdade, na verdade o que estavam fazendo era submeter a verdade aos próprios desejos. Então toda a teorização moderna ela acabava sendo a racionalização da perversão dessas pessoas, né? E aí ele vai então chegando à conclusão de que, olha, se é assim, então se você não sabe da biografia dessas pessoas, você não entende direito o que ela está dizendo. Porque na vida intelectual existem dois caminhos. Ou você sujeita os seus caprichos, os seus desejos à verdade e a sua biografia não importa. Ou você submete a verdade aos seus caprichos e desejos e a sua biografia importa para se entender a racionalização que você está fazendo. Né? E é daí que surge então a ideia do Modernos Degenerados. Ele pega algum desses personagens, né, para explorar. Daqui a pouco eu vou falar de alguns deles. Bom, ele é um autor muito... de uma produção absurda. Ele escreveu muitos livros. No Brasil, traduzidos, são só dois, né? O Modernos Degenerados e o Libido Dominandi, que é um tijolinho, né? Que ele trata justamente da libertação sexual como instrumento de controle político. Mas há outros livros. Há um livro dele muito interessante chamado Monsters of the Id, seria Monstros do Id. Id é aquela entidade freudiana, né, da composição humana, que seria aquele ponto que nós não temos acesso, né, segundo Freud. E que ele fala que, como ele é da literatura, ele estabelece uma relação interessante de que todas as figuras de monstro que aparecem na literatura, sobretudo a partir do século XIX, elas são a vazão de uma culpa acumulada em espíritos que já não podem mais contar, até porque já não creem mais no sacramento da confissão. Porque esse é um ponto muito importante, né? O sacramento da confissão foi instituído pelo próprio Cristo. E ele só, por uma certa analogia, pode ser comparado com o tratamento terapêutico, né? Porque existe algo de sobrenatural ali. Quando o padre profere a fórmula de absolvição, a pessoa é efetivamente perdoada daqueles pecados. Ora, e se Deus perdoou a pessoa, quem é qualquer outra pessoa para não perdoar, inclusive, a própria pessoa? Então, o católico ele tem a grande saúde de ter um sacramento que alivia a sua consciência porque ele sabe que o próprio Deus já o perdoou. A Igreja instituiu um sacramento inteiramente dedicado ao perdão, né? E os inimigos da Igreja gostam de acusar a Igreja de opressora, não é, de inflexível, mas é porque eles não toleram a ideia de perdão. Isso é um fato curioso no pensamento revolucionário, né? O problema deles não é tanto que tenha havido inquisição, não é tanto que tenha havido censura, nada disso. É que, tendo havido essas coisas, tem a possibilidade do perdão. Porque o revolucionário não age assim. O revolucionário ele quer matar e rápido, ele quer julgar e rápido, sem muita apelação. Na verdade é isso que incomoda, é isso que eles não compreendem direito. Porque eles não amam. Tem uma frase famosa do padre Garrigou Lagrange que ele fala, como é que é? Não sei se vou lembrar. O mundo... os inimigos da Igreja são flexíveis nos princípios porque não creem e inflexíveis no julgamento porque não amam. A Igreja é inflexível nos princípios porque crê
e flexível no julgamento porque ama. Né? Então os revolucionários não amam. Esse é o grande ponto. Eles inventam simulacros de amor, mas na verdade todo projeto revolucionário, que é um projeto demoníaco, ele ataca justamente o amor. Por quê? Porque é pelo amor que nós nos salvamos. Porque é pelo amor a Cristo que nós nos salvamos. Né? Se chegar no momento da morte eu estiver apartado do amor de Cristo, eu me condeno. O demônio sabe disso. Então ele, na história, no desdobramento revolucionário, ele infunde nos seres humanos todo tipo de bloqueio ao amor verdadeiro. Né? Note, por exemplo, que na apologia ao aborto, em nenhum momento se fala da dignidade do abortado. Em nenhum momento. Quando se fala que, mas são, sei lá, 300 mil abortos clandestinos, de cada 100 abortos morrem, sei lá, 20 mulheres. Essa conta está errada. De cada 100 abortos, se é assim, morrem 120 pessoas. O abortado não tem dignidade. Notem que é sempre assim. Não existe o abortado. Existe um bloqueio mental para isso. Né? Então tem que haver uma corrupção moral muito profunda para obscurecer a tal ponto a inteligência, de modo que a pessoa não veja isso. Há vários vídeos na internet de audiências públicas no Senado americano, que vem lá uma professora universitária assim, assado, com todo o pacotão ideológico, e o senador chega para ela e pergunta, mas vem cá, o feto, o bebê que está no ventre, ele é ou não é uma pessoa? Aí a resposta do tipo, nós estamos aqui para defender o direito das mulheres. Não, mas não foi isso que eu perguntei. Eu estou perguntando se aquilo que está no ventre da mãe é uma pessoa ou não. Nós estamos aqui defendendo o direito. Elas fogem disso. Porque é tão cruel você se perceber como um genocida que elas estabelecem um bloqueio mental com relação a isso. Né? Mas então o demônio sabe que a nossa salvação se dá pelo amor. Então ele trabalha para que nós amemos menos, para que nós nos tornemos absolutamente incapazes de amar. E como a mulher é fonte de amor e de vida, que alvo melhor para eu me vingar da criação do que escolhendo a mulher como porta de entrada para isso. Então eu enveneno o coração da mulher a tal ponto que ela se torne capaz de sacrificar a sua própria cria, a própria vida que ela gera no altar de Moloch, no altar do demônio lá, para o qual se ofereciam crianças em sacrifício. Mas tudo na maior civilidade, sob a chancela da OMS, saúde pública, certo? Muito bem. Bom, mas eu dizia que Michael Jones, no seu livro Monsters of the Id, ele estabelece que o homem não... ele afundando numa vida de pecados e não tendo mais o expediente da absolvição desses pecados, a culpa ela é objetiva, por mais que a gente pretenda que o pecado não existe e que tudo é permitido. A culpa é objetiva, ela se acumula individual e coletivamente e ela explode no universo literário na figura do monstro. Então ele faz toda uma associação, por exemplo, de Frankenstein com Mary Shelley, com toda a tragédia que aconteceu na vida pessoal daquelas pessoas. Se encaixa nisso aqui. A obra literária como uma tentativa desesperada de cura do autor, porque ele não tem mais o canal de se livrar daquilo. Não é? Ou Drácula, ele lê Drácula, de Bram Stoker, como tendo relação com sífilis, que foi a grande doença venérea do século XIX. Uma situação misteriosa que acontece numa noite que ele é visitado por 3 mulheres e não sei o quê, e aí ele se transforma, ele vira uma outra coisa. Né? Então, a sífilis que também, de certo modo, transforma a pessoa, né? Leva à loucura, inclusive. Fala-se que Nietzsche, o próprio Nietzsche, teria buscado contrair sífilis na sua sanha filosófica anticristã, inclusive. Né? Bom, outro livro que é muito emblemático também
de Michael Jones é o Jewish Revolutionary Spirit, né? O espírito revolucionário judaico. Esse livro custou a ele todo um ataque à reputação nos Estados Unidos. Ele foi banido da Amazon, foi banido do YouTube. Ele tem o canal de vídeos dele numa outra plataforma, que é o BitChute. Mas, enfim, todo tipo de pecha negativa foi colado nele por conta disso, né? Por conta de algumas associações que ele faz nessa obra. Mas, basicamente, a linha de compreensão dele é a seguinte. O povo eleito tinha a função de preparar a vinda do Redentor. Se ele vem, se ele é de fato o Messias e você o rejeita, isso o transforma automaticamente num revolucionário. Então ele vai dizer que essa opção feita lá atrás torna os descendentes daqueles que estavam lá na turba condenando Jesus o veículo de rejeição do Logos ao longo da história. Cristo é o Logos encarnado, certo? A sabedoria divina encarnada, a verdade encarnada. Então, se os filósofos gregos da antiguidade, pré-cristãos, pelo esforço da razão natural, buscavam alcançar a verdade, a encarnação do Verbo, ela promove algo inteiramente novo, né? Isso é algo é matéria de muita meditação e sempre se pode tirar algo novo disso. Mas aquilo que os filósofos gregos, com Aristóteles, conquistou, elevando-se rumo à verdade, essa verdade, esse Logos que ele buscava, desceu da eternidade ao tempo e se fez uma pessoa. E isso mudou profundamente o modo de pensar. O cristianismo, ele é o que é, porque ele mudou completamente a nossa relação com a verdade, né? Tanto que durante a Idade Média havia muito mais interesse por teologia do que por filosofia. Quer dizer, se eu creio que Deus se fez homem, fundou uma igreja, deixou uma doutrina, isso é muito mais confiável do que qualquer resultado do esforço natural humano. E tanto que a própria absorção de Aristóteles na teologia católica durante a Idade Média foi uma coisa que a igreja não recebeu bem de início. São Tomás de Aquino teve uma baita habilidade no sentido de digamos, acalmar a hierarquia eclesiástica no sentido de mostrar que aquilo era viável, de que era possível botar a filosofia aristotélica a serviço da teologia, mas de início havia uma rejeição incompreensível. O que a gente vai fazer trazendo um pagão para dentro da teologia? Vai que as pessoas se empolgam com o brilho desse cara e acham que, olha, a gente não precisa mais de fé, porque está aqui, ó, né? Então, São Tomás de Aquino, né, como se brinca, batizou Aristóteles, colocou ele a serviço da teologia, da iluminação das verdades de fé, e inclusive foi graças a isso que se criaram as condições nas universidades para que depois surgisse isso que a gente chama de ciência moderna, né? Se Aristóteles não tivesse, se a filosofia natural de Aristóteles não tivesse sobrevivido à Idade Média por sua absorção na teologia católica, não teria havido ciência moderna depois, né, em que pese a deformação que aconteceu, porque na ruptura da cristandade com a Revolução Protestante, os protestantes não aceitavam bem Aristóteles. Lutero detestava Aristóteles, achava que era um erro Aristóteles ter sido absorvido. Então é aí que começa, no universo protestante, essa história de separar religião e ciência, fé e razão, enfim, esses conflitos que a gente às vezes vê, que na verdade são cortinas de fumaça para encobrir o fato de que a verdadeira ciência em nada conflita com a verdadeira religião. Não existe essa oposição real. O que existe hoje é uma ciência completamente emancipada de uma régua ética, moral, da autoridade espiritual da igreja e que, enfim, qual foi o século mais sangrento da história? Senão o descristianizado e cientificista século XX. Com 2 guerras mundiais, bomba atômica, armas químicas, armas biológicas, não é? Eugenia, enfim. Então, o que aconteceu foi isso, né? Houve uma hipertrofia do pensamento científico à revelia da tutela da igreja. Então, qual é a linha de raciocínio do autor Michael Jones com relação a isso, né? O que ele chama de espírito revolucionário judaico seria esse manancial permanente de revoluções que se manifesta ao longo da história em função dessa opção primordial de rejeitar frontalmente o Logos. Ele afirma basicamente o seguinte:
se a tua identidade agora, porque o judaísmo moderno, evidentemente, né, se nós somos católicos, nós temos que afirmar isso, o judaísmo moderno é uma falsa religião, ela caducou, né? Não tem mais templo, não tem mais sacrifício, não tem nada, né? Tudo isso está, o verdadeiro israelita é o católico, né? Na Igreja Católica permanece o templo, permanece o sacrifício, né? Então, esse livro foi um livro que custou ao mesmo tempo que custou, também, por outro lado, catapultou a reputação dele, né? Porque ele acabou se notabilizando por isso. E no ambiente norte-americano, em que o discurso público é moderado de uma outra forma, então ele acaba ganhando bastante sobrevida lá, né? Mas, enfim, o tema da nossa conversa hoje não é bem esse, passa por isso, né? Mas é só para entender aquilo que mais marcadamente se associa a figura dele. Esse livro não está traduzido para o português. Bom, com relação ao Modernos Degenerados, né, eu já antecipei aqui um pouco, a ideia central é de que a modernidade, enquanto produto manifestado nas obras intelectuais, é o resultado da racionalização da perversão. E aqui na introdução, ele já expõe essa ideia na página 10, nessa edição aqui, foi publicado pela Vide Editorial, diz o seguinte: só há, em última instância, duas alternativas na vida intelectual. Ou se conforma o desejo à verdade, ou a verdade ao desejo. Essas duas posições representam polos opostos, entre os quais existe um contínuo de gradação praticamente infinita. Assim, partindo de dois extremos, podemos ter São Tomás de Aquino ou, para aumentar o drama, Santo Agostinho representando a primeira posição, o desejo submetido à verdade, e Sigmund Freud ou Martinho Lutero representando a última posição, a verdade submetida ao desejo. Eric Gill ocupa uma posição intermediária nesse espectro. Ele não triunfou sobre o desejo sexual da mesma forma que Santo Agostinho, mas também não dedicou sua vida à racionalização de seus fracassos morais como Lutero e Freud. Em termos estritamente quantitativos, Gill era mais licencioso que Sigmund Freud. Contudo, nunca chegou a dizer que o homem tinha um desejo universal de dormir com sua mãe ou irmã porque ele próprio já cometera incesto. Aqui ele está falando de Freud. A atitude de Gill em relação ao pecado sexual era bem mais simples. Era como escreveu em seu diário, algo mal, mal e mal. Nosso Gill era tipicamente antimodernista e por isso conquistou a ira dos críticos de sua era, que enxergavam na transformação do errado em certo a principal virtude intelectual. Ele toca aqui num ponto que eu resvalei anteriormente, que é a mentalidade revolucionária, ela não tolera que o sujeito entre no vício e lute para sair dele. É isso que não pode, é isso que incomoda. Se o sujeito for um devasso, quanto mais e obstinado naquilo, sem arrependimentos, ok. Agora, se ele reconhece aquilo como uma fraqueza e luta contra ela, isso é inaceitável. Porque isso é de algum modo reconhecer que o certo continua sendo certo e que o errado continua sendo errado. Porque no processo revolucionário, qual é a ideia? É inverter as coisas, não é? Ele segue mais adiante. A corrupção mais insidiosa trazida pelo pecado sexual é a corrupção do intelecto. Passar dos pecados sexuais, os mais comuns em toda a humanidade, para os pecados intelectuais, os mais perniciosos, é fácil. Gill certamente não era estranho à racionalização. Defendia algumas de suas teorias, como afirma MacArthur, com um zelo que às vezes parecia desespero, pois lançava um manto de virtude sobre ações que de outro modo pareciam dúbias, os adultérios, o incesto. Enfim, esse Gill era um sujeito católico, mas muito fraco. Ele caía muitas vezes, as quedas eram públicas, mas ele nunca desistia, ele se confessava frequentes vezes, enfim, e isso era imperdoável. Contudo, ele nunca chegou ao fim do caminho. Como disse em outro ponto, isso deve parar. Considero ser isso que enfurece os modernos, e não suas faltas sexuais. Então, o revolucionário ele só vai acusar a falta sexual do outro se ele estiver num processo de luta contra essas faltas sexuais. Vai ser chamado de hipócrita e por aí vai, né? Então o problema não está tanto nas faltas sexuais, mas na luta para se livrar delas, né? Mais adiante ele acrescenta:
O intelectual é, portanto, uma invenção intrinsecamente moderna, cuja ascensão é fundada sobre a debandada da Igreja como guia vital. Não é coincidência, então, que a ascensão do intelectual tenha coincidido com algo como a Revolução Francesa. As duas coisas tinham, na verdade, um nexo causal. A ruína da Igreja criou o vácuo moral e intelectual do qual o intelectual precisava para florescer. O intelectual moderno é quase sempre um tolo libertino. Suas teorias são propostas para todos, menos para si mesmo. Dessa forma, Rousseau, o escritor de Emílio, o primeiro livro de educação infantil, enviou todos os seus 5 filhos ilegítimos para o orfanato pouco depois que nasceram, o que significava, dadas as condições dos orfanatos no século XVIII, que foram enviados para morrerem. Marx, o defensor do proletariado, só conheceu um proletário em sua vida, sua empregada, Lenchen, a quem não pagou sequer um centavo de salário. Além dessa exploração econômica, havia também a exploração sexual. Marx teve um filho bastardo com ela e se recusou a reconhecê-lo. A conclusão de tudo isso é inescapável. A teoria de Rousseau sobre o Estado e a teoria econômica de Marx estão profundamente enraizadas em suas vidas pessoais. Retornando à alegação de Peter Gay, a compreensão do complexo de Édipo está profundamente entrelaçada com o possível caso de Freud com sua cunhada. O complexo de Édipo é a compulsão e a culpa de Freud projetadas sobre a humanidade como um todo. Há algo de profundamente satisfatório, mesmo que seja em última instância neurótico, em projetar sua própria culpa em todo o mundo. Esta é, na verdade, a ocupação quase constante daqueles que Johnson denomina intelectuais. A vida intelectual é uma função da vida moral do pensador. Para apreender a verdade, o objetivo da vida intelectual é preciso ter uma vida moral. É possível ter uma produção intelectual sem ela, a vida moral. Mas então esse produto será mais uma função do desejo interior, uma ilusão, se assim preferirem, do que da realidade exterior. Isso vale para qualquer campo intelectual e qualquer desejo profundo. Na vida intelectual, ou conformamos o desejo à verdade ou a verdade ao desejo. No primeiro caso, a importância da biografia é mínima. No segundo caso, ela é da mais alta importância. A teoria do estado estacionário para a origem do universo, por exemplo, era profundamente satisfatória para aqueles que tinham decidido a priori que não existia um Deus. Somente depois que a evidência sustentando o Big Bang se tornou cientificamente esmagadora, é que a torcida do estado estacionário abandonou posições que há muito tinham se tornado cientificamente insustentáveis. Então aqui ele resvala um pouquinho no pensamento científico, né? As teorias científicas, elas são antecipadas por todo um conjunto de preconcepções do cientista que elabora aquela hipótese. Então, se está fincado no pensamento dele que Deus não pode existir, evidentemente ele vai evitar toda hipótese que passe por essa possibilidade, né? Ocorre que, em Deus existindo, nenhuma teoria que ele elabore, na medida em que não pode prescindir desse elemento fundamental, terá longa vida. Né? Ou terá longa vida apenas enquanto, no meio científico por onde ele transita, a mesma enfermidade se manifeste, né? E se prolifere. A área mais urgente do desejo humano é o sexo. Agora sabemos que o relativismo cultural, como proposto por Margaret Mead, não era nada mais que uma racionalização inteligente de seu próprio adultério. Não existe melhor forma de aplacar a consciência do que descobrir que o samoano, o homem natural, não leva o adultério a sério. Aqui ele já está falando da primeira personagem que ele aborda no livro, né, uma antropóloga, Margaret Mead, na primeira metade do século XX, viajou para o arquipélago de Samoa para estudar os hábitos sexuais dos habitantes de lá, e ela voltou com o entendimento científico de que, olha, não, esse negócio de adultério é uma construção social, as pessoas ficarem assim com ciúmes, o homem no seu estado natural, como eu pude ver em Samoa, se comporta de outra maneira. As pessoas lidam super de boas com isso. E isso virou obra consolidada no meio acadêmico. Só que nos anos 80, um australiano foi lá em Samoa e viu que não era nada daquilo. Que tinha um monte de registro policial de gente que levava facada, tiro, enfim, as reações típicas de crimes passionais, que o samoano não lidava bem com isso. E aí então fica a pergunta, de onde a mulher tirou aquilo? Daí, quando se vai ler a vida dela, na época em que ela estava se preparando para isso, ela estava em adultério. Ela tinha um caso com uma outra pessoa, né?
Quando a gente vai estudar a vida de Joan Dunlop, que foi uma assistente de John Rockefeller III para o Conselho Populacional, era uma inglesa, ela se tornou um ícone feminista também na promoção do aborto pelo mundo afora. Aos 20 anos de idade, ela tinha praticado um aborto. Uma mulher que passa por algo tão traumático, ela tem dois caminhos. Ou ela reconhece aquilo como uma abominação, como um ato cruel, né? Do qual ela deve se arrepender. Então ela se conforma a essa realidade dos fatos. Ou, ao contrário, não, eu não posso estar errada. O que eu faço, então, com esse ensaio de ressaca moral? Eu preciso que o mundo diga que eu não estou errada. Eu preciso que o mundo diga para mim que o aborto não é um erro. Então eu me torno uma ativista disso. Eu racionalizo o meu erro, eu racionalizo o meu pecado, o meu vício, transformo isso em plataforma política, em teoria científica, buscando conformar a realidade ao estado deformado da minha alma. Né? E aí ele vai passando por outros personagens. Já falei da Margaret Mead, eu vou falar bem rapidamente, né? Ele fala também de um círculo que se desenvolveu na Inglaterra, em Oxford, em torno da homossexualidade, em torno de Sir Anthony Blunt, até inclusive o economista John Maynard Keynes estava envolvido nisso também, era homossexual. E a homossexualidade num sentido meio místico. A homossexualidade como a superação da natureza humana. A superação da natureza humana pela radical contrariedade a ela. Certo? Então havia nesse grupo de intelectuais que se reuniam e que tinham essa visão das coisas, que se viam como pessoas superiores pela sua opção sexual, mas não meramente pela sua opção sexual. A coisa ia além da satisfação sexual. Quer dizer, a racionalização já tinha adquirido um certo sentido místico. É a superação da natureza humana pelo enfrentamento dela do modo mais radical. Certo? A igreja, até um tempo atrás, ensinava isso como um dos 4 pecados que bradam aos céus. Né? Não se fala mais dessas coisas, por falta de caridade, mas, de novo, está lá o sacramento inteirinho dedicado ao perdão. Mas a igreja, ela por mandato divino, ela precisa ensinar essas coisas pelo bem das almas. Então, como é que eu faço para resolver interiormente o conflito desse estilo de vida? Eu transformo isso numa plataforma de elevação espiritual. Eu sou diferente. Eu achei uma saída para superar as misérias humanas. Né? Algo gnóstico, né? Uma coisa assim de o corpo é ruim, a alma é boa. Como é que eu venço o corpo? Como é que eu venço a matéria? Contrariando a lei natural. Radicalmente. Vai falar também do Kinsey, né? O autor do famigerado relatório Kinsey, que foi o seu primeiro volume saiu em 1948, que abriu o imaginário norte-americano para todo tipo de perversão sexual. Um suposto tratado científico sobre também aquela coisa bem revolucionária, né? Você transforma em lei aquilo que acontece supostamente muito. Então, porque as pessoas fazem muito, aquilo deve ser a verdade, então eu pego e patenteio aquilo daquela forma. Né? Só que depois, enfim, tem coisas ali tão absurdas, relatos de crianças submetidas à estimulação sexual e contabilidade de orgasmos, e as reações fisiológicas da criança, aqueles repetidos. Pera lá, senhor, como é que o senhor averiguou esse negócio aí? O senhor botou uma criança lá para fazer isso? Ah, não, isso aí eram relatos de criminosos, de estupradores. Tá, um sujeito nessa condição tem uma alma muito bagunçada, né? Tem um entendimento muito bagunçado. Até que ponto é confiável o relato dele? Quer dizer, é uma bagunça geral. E por mais que ele trabalhasse para o relaxamento sexual geral a partir disso, a vida sexual privada dele era tratada a 7 chaves. As pessoas sabiam pouco sobre a vida sexual privada dele.
E depois veio a se saber que era totalmente pervertido, né? Então, quer dizer, ele coloca no trabalho científico dele o retrato da vida dele, né? E Michael Jones ele tem uma imagem interessante também, que é quando ele fala da necessidade da vida moral para a vida intelectual, né? O que a gente experimenta quando viaja à noite num ônibus? Você está fazendo uma viagem de ônibus à noite e acende as luzes internas. Você não vê lá fora, né? O que você vê é a si mesmo refletido na janela. Então, quer dizer, quando a minha mente ela está, quando as minhas paixões me dominam, é como essa luz acesa que faz com que eu veja apenas eu. E eu me projete na realidade. Tem esse outro elemento. O seu reflexo na janela se sobrepõe ao que está lá fora, que é a realidade. Então, em vez de ver a realidade, você vê o reflexo de si próprio, projetado sobre a realidade. Esse seria o modus operandi desses intelectuais, né? Ele fala também do Picasso, né? Pintor espanhol, do cubismo, o cubismo como a manifestação da perversão sexual, da própria instabilidade do Picasso. É interessante porque ele mostra como o Picasso, ele era ao que parece, ele era de fato um gênio da técnica. Ele era muito precoce, muito cedo ele desenhava maravilhosamente bem. E ele adotava todas as técnicas tradicionais da mimesis, da descrição realista da paisagem, do modelo. Quando é que começa a distorção, a destruição das formas? Por exemplo, ele cita vários casos. Ele começava um novo caso com uma amante, enquanto tudo eram flores, ele pintava essa amante perfeitamente, segundo os cânones da arte tradicional. Quando a coisa começava a dar errado, ele começava a deformar a mulher nas suas pinturas. Ele começava a destruir as formas. Então, essa total destruição das formas que vai aparecer no cubismo, né, essa total dissolução no retratamento da realidade, seria então também um reflexo, uma projeção da sua alma interior. Fala também de Freud, né, enfim, desse provável caso de relação incestuosa como fonte dessa projeção na sua teoria psicanalítica, e também fala de Lutero, né, Lutero que incapaz de viver a continência, qual é a saída que ele encontra? Se eu não consigo controlar a minha continência, se eu não consigo viver segundo os mandamentos da lei de Deus, então talvez a gente tenha entendido errado essa história de misericórdia, porque não é possível. Quer dizer, por eu não conseguir viver, eu presumo que ninguém consegue. Então eu crio toda uma nova teologia, todo um novo entendimento, o justo vive pela fé, né? Então ele vai se descolar da teologia católica, vai reelaborar todo um projeto teológico como reflexo das suas perturbações interiores, né? Então, basicamente essa é a radiografia do livro, né? A ideia central dele é a modernidade como racionalização da perversão dos intelectuais que a promovem, né? Falei da Joan Dunlop, que trabalhou com John Rockefeller III, e eu gostaria de falar agora, né, por ocasião da trágica notícia que saiu recentemente, de que a França, outrora conhecida como filha primogênita da Igreja, incorporou à sua Constituição o direito ao aborto. O aborto, na verdade, na França já era descriminalizado desde 1975. Ele só não constava na Constituição. E, segundo eu vi, toda essa movimentação foi por conta do que aconteceu nos Estados Unidos. Como nos Estados Unidos o caso Roe versus Wade foi revertido, temia-se que na França acontecesse a mesma coisa, então, por isso, todo o esforço político de colocar na Constituição. E a França se tornou, então, o primeiro país a fazer isso, né? E que tenha sido justamente a filha primogênita da Igreja, né? Nós vemos aí, realmente, é difícil não ver nisso a ação demoníaca no mundo, né? Por que justo a França, né?
Então, no Evangelho tem aquela passagem que Nosso Senhor fala do estado deplorável do homem que, tendo sido exorcizado de um demônio, depois volta a ser habitado por outros 7 piores do que aquele. Não é? Se um dia a França se viu livre de um demônio, a partir da conversão dos francos, né, na figura de seu rei, Clovis I, ao que parece ela viria a ser acossada por outros 7 demônios ainda piores, depois que a Revolução Francesa expulsou do povo, né, forçou para fora do povo uma fidelidade a Cristo e sua igreja de 13 séculos. Né? Claro que uma vacina assim tão profunda não deixaria de ter seus efeitos prolongados no tempo. Ainda há muito catolicismo tradicional na França, mas na esfera política nós vemos o estrago que foi feito. Não é? E como é que o aborto se tornou descriminalizado na França? Né? Aí é uma figura importantíssima que é Simone Veil. Eu acho que é assim que se fala o nome dela, se escreve V-E-I-L, Veil ou Veil. Né? Ela foi ministra da Saúde, ali 74, 75. O primeiro-ministro era Jacques Chirac, e foi ele que deu carta branca para ela promover isso. Qual é a grande... O que é curioso, né? Simone Veil era judia. Ela não só nasceu numa família judaica, como ela sobreviveu a Auschwitz. A família dela, só sobreviveram ela e uma irmã. A família toda foi perseguida e morta. E essa mulher, que sobreviveu a uma perseguição com base na raça sangrenta, viveria posteriormente para promover o genocídio intrauterino do povo francês. Na época, ela sofreu muita resistência. E claro que tudo isso foi capitalizado para a causa feminista. Nossa, vejam lá, é a única mulher no meio de não sei quantos homens. E ela foi chamada de nazista. Né? Como é que pode uma mulher com a sua história fazer isso que você está fazendo? E claro que existe aquele argumento, aquele apontar de dedos do revolucionário. Vocês são todos hipócritas. No fundo, vocês todos têm amantes. Vocês recorrem ao aborto quando as amantes de vocês engravidam. O que vocês querem é que as mulheres não se libertem, que todas as mulheres não se libertem, assim como as amantes de vocês têm esse recurso para se libertar. Mais ou menos isso. Né? Pois ela conseguiu emplacar essa lei em 1975. Eu fiz um levantamento junto a uma página, um Instituto Oficial de Demografia francês, que diz que de 76 a 2022, acumula, é uma conta que a gente tem que fazer, porque tem alguns dados que se sobrepõem, mas penso que fiz a conta correta. O acumulado de abortos desde 1976 até 2022 eram 6,4 milhões na França. Qual é o número normalmente associado à perseguição de judeus na Segunda Guerra Mundial? É justamente esse número, né? Bom, mas o fato é que hoje, isso é na França, hoje no mundo, se nós formos ao Worldometer, que foi muito usado no tempo de Covid, né, para contabilizar os casos de tempo real, ali tem várias estatísticas e tem a contagem em tempo real do número de abortos no mundo. Eu consultei hoje, inclusive. Já tinha feito esse cálculo no ano passado. Ele dá o acumulado desde o início do ano. Hoje estavam batendo 8 milhões e 800 mil abortos até o momento. Até dia 12 de março. Fazendo a proporção dos dias do ano já corridos e projetando para o ano todo, dá 44,7 milhões de abortos ao ano. Os dados são da OMS, mas se você for à página da OMS, talvez por razões de proselitismo, né, é bem comum eles aumentarem o número de abortos
clandestinos para poder viabilizar a causa, eles falam em mais do que isso, eles falam em 73 milhões de abortos ao ano. Meus caros, pensemos nisso, 44 milhões de abortos. E essa taxa de 6,4 milhões de abortos acumulados na França corresponde a uma taxa média de 22% das gestações. Significa que a França lavrou na sua Carta Magna que as mulheres têm o direito de eliminar como indesejáveis mais de 1/5 dos futuros cidadãos franceses. É isso, né? Mais de 1/5 dos futuros cidadãos franceses são sistematicamente eliminados como indesejáveis. Né? Só que isso não começa do nada, né? O abortismo, ele é o desfecho lógico da mentalidade contraceptiva praticada suficientemente ao longo do tempo. Não tem escapatória. No momento que você radicaliza a desvinculação entre o sexo e a sua óbvia finalidade natural, entre o prazer sexual e a sua óbvia finalidade natural, uma hora você vai relativizar aquela vida que está no ventre. Né? Porque eu me formatei segundo a ideia de que filhos são uma consequência facultativa do ato sexual. Só que está acima da possibilidade humana revogar a lei natural. Então, quando nós institucionalizamos socialmente, culturalmente, politicamente os pecados contra o sexto mandamento, nós mexemos em algo absolutamente fundamental e que vai estourar na nossa cara. Então, o que nós temos hoje é um número obsceno, sob chancela científica. Né? A OMS tem lá toda uma cartilha do aborto legal, do aborto humanizado. Né? Absoluta contradição em termos, uma expressão como essa. Então vejam que é uma crise de inteligência. Isso é tão óbvio. Mas por que uma crise de inteligência? Porque resulta do obscurecimento da inteligência por uma profunda corrupção moral. Né? Então nós vivemos hoje, sem dúvida alguma, a mais anestesiadamente abjeta de todas as épocas nesse sentido. A humanidade nunca se odiou tanto, pensando que se ama. Né? Mas quem, de novo, precisava ser seduzida para que assim fosse? A mulher. E é curioso, né? Porque no Gênesis, o trabalho é imputado por Deus ao homem como uma pena pelo pecado. Né? O homem passará a ter o seu sustento a partir do suor, do rosto, né? Do trabalho e tal. Ele não deu essa pena para a mulher, se você reparar. Ele deu essa pena para o homem. A mulher teria dores no parto, submissão ao marido, né? Os seus desejos a impeliriam ao marido, a submissão ao marido. Quer dizer, o demônio é tão sacana, né? Se me permitem dizer, que ele conseguiu convencer a mulher de que era um privilégio se colocar sob a mesma pena que o homem deu só ao homem. Você tem que trabalhar, você tem que sair de casa. Você tem que virar um átomo no mercado de trabalho. E saindo de casa, eu pego metade da população que está economicamente inativa, inundo o mercado com isso, e por uma relação simples de oferta e demanda, os salários... E as crianças, já não têm mais as mães, terão que ter sua educação terceirizada, então as crianças serão o que eu, Estado, quererei que elas sejam. Né? Já nos advertia contra isso, em 1930, o Papa Pio XI, na encíclica Casti Connubii, sobre o matrimônio cristão. O que eu vou ler aqui causa arrepios aos ouvidos modernos. Mas era o Santo Padre falando. Eu vou ler os itens de 76 a 78. Deixa eu ver se é isso aqui. Não, acho que faltou.
Eu acho que no meu corte aqui faltou um pedacinho. Tá, mas pode ser daqui em diante. Caminho da corrupção, item 76. Todavia, esta emancipação da mulher não é verdadeira, nem é razoável e digna liberdade que convém à cristã e nobre missão de mulher e esposa. É antes a corrupção da índole feminina e da dignidade materna e a perversão de toda a família, porquanto o marido fica privado de sua mulher, os filhos de sua mãe, a casa e toda a família de sua sempre vigilante guarda. Pelo contrário, essa falsa liberdade e essa inatural igualdade com o homem redundam em prejuízo da própria mulher, porque se a mulher desce daquele trono real a que dentro do lar doméstico foi elevada pelo Evangelho, depressa cairá na antiga escravidão, se não aparente, certamente de fato, tornando-se, como no paganismo, mero instrumento do homem. Poderíamos dizer que a mulher emancipada é aquela que optou pela submissão a um homem apenas, seu marido. Ela trocou essa submissão pela submissão a vários homens. Não é mais um, agora são vários. Tem um patrão, tem um banqueiro que é credor dela, que não tem nenhuma contrapartida afetiva com ela, os amantes que se revezam em sua cama, os pais negligentes dos filhos que vão deixando para trás junto com ela e assim por diante. Né? Isso pode ter o seu glamour num certo extrato socioeconômico mais elevado da sociedade. Mas quando isso chegou no povão, foi uma bomba atômica. Uma bomba atômica. Né? Hoje, fala-se aí em 50% de crianças sendo criadas sem a figura paterna. Evidente que isso tem relação com criminalidade, com imoralidade pública, enfim, com desordem, é evidente que tem. Porque a figura do pai é fundamental na educação do menino e da menina. Né? O Santo Padre continua, quando fala da justa igualdade. Esta igualdade de direitos, porém, que tanto se exagera e se enaltece, deve reconhecer-se em tudo o que é próprio da pessoa e dignidade humana, e que resulta do pacto nupcial e está na essência do matrimônio. Nestas coisas, certamente ambos os cônjuges gozam inteiramente do mesmo direito e estão ligados pelo mesmo dever. Quanto ao resto, deve existir certa desigualdade e moderação, que o próprio interesse da família e a necessária unidade e firmeza da ordem e da sociedade doméstica requerem. Se, no entanto, em qualquer parte as condições sociais e econômicas da mulher casada tiverem de transformar-se algum tanto devido à alteração dos usos e costumes da convivência humana, compete ao poder público adaptar às necessidades e exigências odiernas os direitos civis da mulher, tendo sempre em vista o que é requerido pela diversa índole natural do sexo feminino, pela honestidade dos costumes e pelo interesse comum da família, e desde que também a ordem essencial da sociedade doméstica permaneça intacta, como instituída que foi por uma autoridade e sabedoria mais alta que a humana, isto é, divina, e que não pode mudar-se por leis públicas ou pela vontade dos indivíduos. Então vejam que o Santo Padre não está fechando absolutamente a possibilidade a que se legisle em prol das mulheres, caso os usos e costumes mudem. Mas nenhuma legislação pode se insurgir contra aquilo que Deus já legislou. Né? Então, de modo algum, a carreira pode estar acima do projeto familiar. Isso vale, na verdade, para homens e mulheres, né? Mas é que no caso dos homens a responsabilidade é diferente, é o que ele está dizendo. Né? A carreira se ordena à família, né? Ao sustento da família. A mulher não está proibida de fazê-lo, mas ao fazê-lo, isso em nada pode comprometer aquela distinção, aquele trono real que ela tem. Por direito, né? Que Deus lhe concedeu. Né? O trechinho que está faltando, ele usa uma expressão assim, bastante forte para o dia de hoje, que ele fala sobre, criticando, né, esse pensamento revolucionário, que busca estabelecer uma inatural igualdade entre homens e mulheres. Uma inatural. Vejam que ele já preservou aqui no texto aquela absoluta igualdade essencial no que diz respeito à dignidade de pessoa. Mas, inteiramente considerados homens e mulheres, é evidente que há uma diferença.
Só que mais do que uma diferença. E muitas vezes, mesmo no ambiente conservador, quando se combate o feminismo, não se chega a esse ponto, né? Existe, sim, na ordenação social, uma autoridade masculina que deve prevalecer na relação conjugal. E que quando se viola essa ordenação, o que se tem é o caos social que a gente tem hoje. Até porque se o homem hoje está equiparado à mulher, ele não tem mais comando, então ele também não tem mais responsabilidade, certo? Então o que a gente percebe, infelizmente, é que as mulheres, elas, mais do que o direito a trabalharem ou algo que o valha, não, a elas foi imposta a obrigação de trabalhar, porque hoje em dia é difícil a mulher que pode se dar o luxo de não trabalhar. Ela não ganhou a liberdade de controlar a sua própria natalidade. Não, a ela foi imposta a realidade de que ela não pode ter filhos enquanto ela não se tiver vingado como um átomo no mercado de trabalho. Primeiro a sua carreira. Primeiro você vai estudar, você vai ter uma carreira, depois você vai pensar em ter filho. Porque a sua dignidade está aí. E quantos são os casos hoje de mulheres com uma idade já relativamente avançada que se veem na triste situação de repensarem, né, toda a sua vida, e sufocaram aquele chamado propriamente feminino à maternidade, à vida familiar, que está agora privada dos frutos dessa vivência, porque não tendo filhos também não terá netos, né? Não gozará daquela saúde natural de renovação dos propósitos na vida, né? Da evolução no modo como se cuida, porque cuidar de um neto é diferente de cuidar de um filho, né? Enfim, é tudo perfeitamente engendrado para que mesmo nesta vida nós tenhamos alguma consolação, né? E, no entanto, enquanto a mulher não cedesse nesse ponto, não se poderia estabelecer essa total revolução nos costumes, né? E o que nós vemos hoje? Nós vemos a mulher de fonte de vida, não toda mulher, evidentemente, né? Mas aquelas capturadas ao modo de zumbis à causa abortista, a mulher de fonte de amor e de vida pervertida em agente de ódio e da morte. Disposta a sacrificar o próprio filho, né, no altar das mais baixas satisfações mundanas. Ou nem isso, né, porque algumas já são tão teleguiadas, quer dizer, elas já fazem tudo tão por repetição, que muito provavelmente nem a consolação material desse estilo de vida elas têm mais. É uma perturbação constante, são pessoas mentalmente perturbadas, muitas vezes, né? Então é uma grande tristeza, né? Assim, mais nós que combatemos esse combate pela vida, nós temos que ter um certo irascível permanentemente engatilhado para agir, mas ao mesmo tempo um coração tanto quanto possível abrasado de caridade, porque o estado dessas pessoas é muito deplorável. É uma tristeza, isso é uma miséria terrível, né? A mulher que sucumbiu a essa escravidão chamada, distorcida, disfarçada de emancipação, a mulher nessa condição é uma mulher muito inquestionavelmente infeliz, inquestionavelmente perturbada, sequestrada da plena posse de suas faculdades, né? E aí, meus caros, assim, para a gente encerrar, né, caminhando para um encerramento, como é que, sobretudo a mulher, o homem também, mas sobretudo a mulher foi seduzida nesse caminho? Como é que ela foi cedendo ao apelo de se tornar uma moderna e degenerada, né? Vale para ela o que vale também para os homens. É a tentação do conhecimento emancipado. A tentação da serpente sobre nossos primeiros pais, né? Não comam desse fruto, né? Na verdade, o demônio, através da serpente, chega. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer esse fruto? Que senão... verdade. Como é que é? Agora está me escapando, mas é verdade que Deus proibiu que vocês comam de todas as frutas? Olha a puxada de conversa. A Eva, não, na verdade a gente não pode comer aquela ali, porque, enfim, e tal. E a serpente, não, mas é que ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão conhecedores do bem e do mal.
e serão como deuses. Né? Então, como é que a gente cativa, como é que a mulher foi sendo cativada? Ela foi sendo cativada pela tentação do conhecimento. Então, você precisa estudar mais, você precisa ter uma profissão, né? Hoje você tem o seu marido, amanhã você não tem. Isso foi uma outra coisa que foi jogada sobre a mulher. Quer dizer, na medida em que o divórcio ele se torna legalizado, reconhecido, a mulher se vê, enfim, numa situação de absoluta instabilidade. Né? Eu estou casada hoje, amanhã eu posso não estar, porque o Estado reconhece que ele não é mais meu marido. Então eu já tenho que entrar nas relações de costas, né, como se diz, para sair mais fácil. Então eu não posso me entregar plenamente porque eu estou sempre dormindo potencialmente com o inimigo. Vejam em que estado de inquietação que homens e mulheres foram lançados com isso. Antigamente não. Como dizia Leão XIII na encíclica Immortale Dei, tempo houve em que a filosofia do Evangelho impregnava as instituições, os estados. Né? Houve um tempo em que o sujeito pensava 10 vezes antes de abandonar a família, porque ele sofria uma rejeição social, ele não teria uma segunda união reconhecida pelo Estado. Tudo isso era sábio na medida em que reconhece a marca do pecado no homem. Você não pode favorecer as coisas. Né? E hoje o que é que nós temos? Absoluta liquidez, absoluta instabilidade. Ninguém tem mais paz. Então o objeto do próprio casamento, ele já se distorceu completamente. As pessoas entram no casamento querendo apenas a ajuda mútua, a satisfação mútua, filhos, está lá na segunda ou terceira página. Então é óbvio que uma relação assim ela vai pular de crise em crise, porque os filhos são a solução para essa crise. Né? É pelo perrengue que se passa ali no cuidado com os filhos que o sujeito vai amadurecendo, pai e mãe vão amadurecendo, né? Vão se fortalecendo mutuamente, vão se dissuadindo daquelas tentações de abrir a relação. Né? Mas hoje existe toda uma recepção social, jurídica, política a esse tipo de coisa. E o que acaba acontecendo, tudo isso se volta contra nós mesmos. Então, recentemente, né, nós temos aqui no Centro Dom Bosco uma obra que, por ordem do meu diretor espiritual, eu não posso sair do quarto sem ler a meditação do dia todos os dias. São as meditações para todos os dias do ano litúrgico tradicional de Santo Afonso de Ligório. Essa meditação aqui, ela é de umas 2 semanas atrás, já no período da Quaresma, acho que foi da segunda semana da Quaresma, meditação da segunda-feira, cujo título é A Verdadeira Sabedoria. Né? Então, como é que a gente se desvia desse projétil revolucionário que nos quer converter e manter-nos todos na condição de modernos degenerados, que no fim das contas significa mantermos-nos alheios à nossa própria felicidade, ou pior ainda, conspiradores da nossa própria felicidade. Né? Isso aqui me parece trazer uma perspectiva muito interessante, porque é um remédio contra essa tentação do conhecimento meramente natural. Né? Voltando um pouco naquela história de que, diferentemente do que foi para os gregos, que o homem só tinha a opção de subir pelo próprio esforço da razão natural até a verdade, por amor infinito, desceu e se encarnou e veio da eternidade ao tempo ao nosso encontro e facilitou as coisas para nós. E nos iluminou com aquilo que Santo Afonso vai chamar aqui de a ciência dos santos. Né? Então, no resumo, no sumário, né, ele começa citando o livro da sabedoria e deu-lhe a ciência dos santos. Sabedoria 10:10. Sumário. Ó, que bela ciência a de saber amar a Deus e salvar a alma. É esta a ciência mais necessária de todas, porquanto se soubéssemos tudo e não nos soubéssemos salvar, nada nos aproveitaria e seríamos eternamente infelizes, ao passo que seremos eternamente bem-aventurados se soubermos amar a Deus, ainda que no mais fôssemos completamente ignorantes. Quantos sábios estão no inferno? Quantos que aqui foram ignorantes gozam no paraíso? Que aproveitou àqueles a sua sabedoria?
Que prejuízo causou a estes a sua ignorância? Compreendamos bem que os verdadeiros sábios são aqueles que sabem adquirir a graça de Deus e o paraíso. Que bela ciência de amar a Deus e salvar a alma! O livro onde se ensina a salvar a alma é de todos o mais necessário. Se soubéssemos tudo e não nos soubéssemos salvar, nada nos aproveitaria e seríamos para sempre desgraçados. Ao contrário, seremos eternamente felizes se soubermos amar a Deus, ainda que no mais fôssemos completamente ignorantes. Bem-aventurado o que vos conhece, ó Deus, embora ignore todas as outras coisas, exclamava Santo Agostinho. Os revolucionários dirão que isso aqui é uma campanha pró-analfabetismo, ignorância, blá, 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 blá. Certo dia, Frei Gil disse a São Boaventura: Feliz de ti, Padre Boaventura, que sabes tantas coisas, e eu, pobre ignorante, nada sei. Tu podes ser muito mais santo do que eu. Escuta, respondeu-lhe o santo. Se uma velhinha ignorante souber amar a Deus mais do que eu, ela será mais santa do que eu. Os ignorantes levantam-se e conquistam o céu, disse Santo Agostinho. Quantos rústicos que não sabem ler, mas sabem amar a Deus se salvam, e quantos sábios, segundo o mundo, se condenam. Aqueles e não estes são os verdadeiros sábios. Que grandes sábios foram um São Pascal, um São Feliz Capuchinho, um São João de Deus, apesar de ignorarem as ciências humanas. Que grandes sábios, tantos mártires, tantas virgens, que renunciaram a ilustres alianças, indo morrer por amor de Jesus Cristo. Numa palavra, os que renunciam aos bens terrestres para se consagrarem a Deus são chamados homens desenganados. Portanto, os que abandonam a Deus pelos bens do mundo devem ser chamados homens enganados. Irmão meu, em qual das duas falanges te queres achar? Para que faças boa escolha, aconselha-te São João Crisóstomo que visites os cemitérios, que são as mais excelentes escolas para aprender a vaidade dos bens terrestres e a ciência dos santos. Vamos aos túmulos. Dizei-me, sabes ali distinguir quem foi rei, nobre ou literato? Eu, por mim, acrescenta o santo, não vejo senão um montão de ossos, de vermes e de podridão. Irmão meu, se queres ser sábio, não basta conheceres a importância de teu fim, é preciso também empregares os meios para o alcançares. Todos se quereriam salvar e ser santos, mas como não procuram os meios, não se santificam e perdem-se. É preciso evitar as ocasiões, frequentar os sacramentos, fazer oração e, mais do que tudo, gravar no coração as máximas do Evangelho, como sejam que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. É preciso perder tudo, até a vida, para salvar a alma. Para seguir Jesus Cristo, deve-se recusar ao amor próprio, a satisfação que deseja. A nossa salvação consiste em fazer a vontade de Deus. São estas as máximas e outras semelhantes que devem frequentes vezes ser objeto da nossa meditação, se nós também quisermos ser verdadeiros sábios e salvar-nos. Então, eis a ciência dos santos. Você não precisa ser um teólogo para se salvar, não precisa ser um filósofo para se salvar, ao contrário. Quantos não se perderam justamente por se obstinarem em erros no exercício dessas atividades, né? Mas essa foi a grande tentação da humanidade, a tentação do conhecimento pelas próprias forças, né? Então, eu encerro exortando, né, que nós rezemos pela França, por aquela que foi um dia primogênita da Igreja, que volte a se colocar sob o reinado social de nosso Jesus Cristo, sob a misericórdia divina. Frequentemente aqui no CDB, inclusive, a gente fala tantas coisas que estão acontecendo, né? Hoje mesmo veio a notícia de um ônibus sequestrado aqui na rodoviária. E se nós pararmos para analisar 44 milhões de abortos ao ano, essa punição é pouca, né, gente? Para mim é um mistério como é que o céu ainda não desabou sobre a gente, né? Então, isso é prova da misericórdia divina, né? Devemos ter isso em mente e ter a consciência de que a sabedoria dos santos passa por isso. A verdade que mais interessa é a verdade da salvação, é aquela que se fez pessoa em Cristo e que não só pelas minhas próprias forças, pelas forças da minha razão natural, mas também pela luz sobrenatural da fé,
é que nós nos completamos e alcançamos aquelas verdades que são sumamente necessárias para a nossa salvação. Então, que a França reencontre o seu caminho sob a Santa Igreja, que em todo o mundo a luta contra o aborto prospere e que Deus tenha misericórdia de todos nós. Muito obrigado.